É chegada a hora do momento de encontrarmos com Deus. Em sua casa, a oportunidade de comungar o seu corpo e o seu sangue, arrepender de nossas falhas e humildemente suplicar o seu perdão e agradecer pela salvação. É hora de ouvirmos e refletirmos a palavra de Deus. É hora de oração. Bom dia! Hoje, dia 21 de agosto de 2021, hoje é sábado, 20ª semana do Tempo Comum. Estaremos refletindo o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar, será humilhado, e quem se humilhar, será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O humilhado é sempre exaltado pela sabedoria de Deus. Meu irmão e minha irmã, bom dia. Jesus está ensinando aos seus discípulos e a nós também, nos dias de hoje, a termos cuidado com os mestres da lei e com os fariseus e, sobretudo, observarmos a nossa própria vida para que não nos tornemos um mestre da lei e um fariseu na vivência religiosa. É importante dizer que os mestres da lei e os fariseus eram as grandes referências religiosas na época de Jesus. Os mestres da lei eram mestres da lei porque conheciam a lei, porque estudavam e tinham autoridade sobre ela. Os fariseus eram aqueles que tinham uma observância estrita da lei divina, observavam até mais do que os outros. E Jesus está nos dizendo que eles não servem de referência nem de exemplo, porque eles falam, mas não fazem. Eles ensinam, mas não praticam. Eles cobram dos outros, mas não cobram de si mesmos, ou seja, eles não têm autoridade. Até escutem eles, mas não façam o que eles fazem. O que eles ensinam sobre a lei não é mentira. A palavra de Deus é essa. Mas se eles não dão exemplo, não siga o mau exemplo deles. Isto é mais do que nunca pertinente para os tempos em que vivemos. É preciso dizer que muitas vezes até nós que estamos ensinando a palavra de Deus, precisamos realmente nos revermos. Porque não basta ensinar, é preciso viver o que se ensina. Não basta falar, é preciso primeiro viver o que se fala. Porque senão cairemos na grande contradição da vida religiosa. São religiões que muitos cobram e pouco na prática vivem. São autoridades religiosas que são boas para falar, para gritar, para exigir dos outros, mas pouco exigem de si mesmas. Que a palavra de Deus nos ensine a não sermos guias cegos, mas sermos guias da luz. E para isso precisamos viver na luz e na graça. A primeira coisa que precisamos aprender é não sermos grandes, é não querermos ser importantes, é não querermos ser donos da verdade, porque começamos a cair em contradição quando nos sentimos senhores do bem e do mal.
Quando pegamos para nós a autoridade da verdade, achamos que sabemos tudo, que podemos tudo, que só passa pelo meu critério, que só a minha verdade é a verdade. Cuidado! Aquele que se sente grande, se torne menor. Aquele que acha que sabe tudo, procure ser aquele que mais deve aprender. A grande lição da vida é sabermos aprender, inclusive com os pequenos. Quem se exalta será humilhado pela vida, mais humilhado, inclusive pelo julgamento de Deus. Procure humilhar o próprio coração, a própria sabedoria e a própria razão que se sente maior do que todos. Porque quem se humilha será sempre exaltado pela sabedoria de Deus. Amém? Oremos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso em Cristo Jesus, nós acreditamos, confiamos e esperamos no Senhor e em Jesus Cristo, vosso Filho amado, nosso Salvador. Graças, Pai, porque Jesus nos aconselha a entender o correto modo de praticar sua palavra e seus ensinamentos, como irmãos, e que as nossas ações sejam coerentes com aquilo que falamos, a fim de vivermos uma vida reta e santa, colocando-nos como servidores do Senhor, onde quer que nós estejamos. Graças, Pai. Glórias e louvores a vós, Senhor. Pai amado, com toda a igreja nós vos rogamos, ó Deus, que para defender a fé católica e restaurar todas as coisas em Cristo, cumulastes o Papa São Pio X de sabedoria divina e coragem apostólica. Fazei-nos alcançar o prêmio eterno, dóceis às suas instruções e seus exemplos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa, rogai a Deus por nós, Mãe, e por nossas comunidades, a fim de termos um verdadeiro espírito de acolhida, zelo e solicitude para com todos os que nos procurem, a fim de que a palavra do Senhor seja escutada pelo exemplo e dedicação entre irmãos, sendo luz e sinal da misericórdia divina. Amém. Meu irmão, minha irmã, fique na paz de Jesus. Amanhã é dia do Senhor, dia de nos encontrarmos com Ele a Santa Missa, a Eucaristia. Caso você não possa estar presente, acompanhe-nos através das redes sociais, dos meios de comunicação, da Rádio Aranãs, com a missa todos os domingos às 7 horas da manhã.